garanto que eu nunca vou ter isso daqui, ó. Que eu nunca vou comparar com esse elemento aqui, que não existe, e assim não tem o erro. Vocês podem, inclusive, testar isso daqui sem o -1, ele vai dar o erro, depois quando a gente colocar com o -1, vai funcionar, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vai ser atual menor do que tamanho -1, para fazer esse teste lógico aqui. Fechou. Aí, agora sim eu vou para a comparação. Então, se lista na posição atual, que é 0, for maior do que lista na posição atual mais 1, faça a troca. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Lista, se lista na posição atual, que é 0, né? For maior do que lista na posição atual mais 1, então se isso daqui for verdade, então faça o seguinte. Aí vem a última lógica do negócio antes dos contadores aqui, dos acumuladores não, dos contadores aqui, né? Crédito e decremento. Que é o seguinte, galera, ó. Como é que eu troco isso aqui por isso, sem perder um dos dois? Porque veja bem, 5, vamos entender nessa primeira situação aqui. 5 está na posição lista 0, ou lista atual. Vou botar aqui 0 para ficar mais fácil aí. Lista no índice 0 está sendo 5. Beleza? Lista no índice 1 está sendo 3. Ok? Eu preciso trocar um pelo outro. Qual que é a ideia de eu fazer isso aqui? Porque se eu atribuir, se eu pegar aqui, ó, lista, e atribuir lista no índice 1, o que vai acontecer? O 3 vai vir para cá, não vai? Mas e o 5? Então eu perderia o 5. Aí a ideia aqui, vocês entenderam essa lógica aqui? Eu vou perder o 5, porque eu estou atribuindo uma variável a outra, o valor de uma variável a outra, mas eu ainda quero o valor da outra. E aí como é que eu faço para poder não perder esse valor? Aí veja bem, a gente vai ter que ter uma variável auxiliar, que você pode chamar de aux, ou pode chamar de temp, como você quiser, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer logo aqui, porque vai ser onde ela vai ficar o código. Dentro do if, se isso for verdadeiro, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha variável temp, variável temporária, ela vai receber, veja, eu estou trabalhando com esses dois valores, então se vai trocar, eu quero guardar um deles. Qual é que eu vou guardar aqui nessa variável temp? Eu vou guardar o lista na posição atual, então lista na posição atual vai ser guardada aqui. Beleza? Já está guardado. Agora sim eu posso transferir o outro valor para ele. Então eu vou dizer que lista na posição atual recebe quem? Lista na posição atual mais 1. Ou seja, seu vizinho para cima. E agora eu tenho quem? List temp vai ter 5, então temp tem 5. Lista na posição atual, que era 0, que era 5, recebeu 3. E lista na posição atual mais 1,
que seria 0 mais 1, ainda é 3, só que eu quero que os valores sejam trocados. Então o que eu vou fazer agora? Pegar o valor que estava em tempo e jogar para esse cara. E assim, no fim das contas, eu vou ter o 3 no lugar que o 5 estava, e no lugar que o 3 estava, eu agora vou ter o 5. É um mecanismo de permuta. Então aqui eu faço o seguinte: lista na posição atual mais 1 recebe tempo. Pronto, está feita a troca, certo? Então eu coloquei uma variável auxiliar, joguei o valor para ela, depois peguei o valor da outra variável que eu tinha, joguei para essa primeira, peguei o valor dessa primeira que já estava guardado na variável auxiliar, joguei para a segunda. Então fiz um mecanismo de troca aqui, né, de permuta simples, que eu consigo resolver a minha questão de sair trocando os valores aqui, certo? Então, acabou, galera? Fala. Uma dúvida rapidinho, né, que eu sempre tive essa dúvida, eu já postei alguns códigos e já vi que o que acontece, mas tipo, esse tempo, quando eu crio ele dentro assim, de um if, de um while, alguma coisa do tipo, ele é só uma variável temporária, no caso? É tipo, quando foge desse código, dessa linha de comando, ela deixa de existir, é isso? Ó, galera, olha só. Se vocês entenderam a pergunta dele, ele perguntou sobre as variáveis que a gente cria dentro das estruturas, certo? Quem nunca entendeu isso, presta atenção no seguinte: todas as vezes que você tem blocos internos, o bloco principal do código, vamos dizer assim, você tem a visibilidade aqui, ela é global. Ou seja, eu posso acessar outras variáveis. Na verdade, assim, nós temos um escopo de variáveis, certo? Que é o quê? Vamos supor que eu estou aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Isso aqui é meu código, certo? Ó, meu código aqui. Eu começo a escrever as minhas linhas de código aqui, certo? Beleza. Isso aqui nós chamamos de escopo global. Beleza? Por que global? Porque todas as vezes que eu tenho variáveis, vamos supor que eu tenho aqui uma variável chamada x, recebe 1, por exemplo, uma variável x no valor de 1, ela está sendo criada no escopo global. O que é o escopo global? É um local onde pode ser visualizado por todo mundo, todos os mecanismos do meu algoritmo. Beleza? Como assim, professor? Se eu criar esse x aqui, vamos supor que eu criei esse x antes do def aqui, eu posso aqui, nesses blocos internos, acessar o x. Porque quem está dentro enxerga quem está fora. Tá? É tipo a gente aqui nessa sala consegue, vamos supor que aqui tá os vídeos são todos fumê. O que acontece? A gente está enxergando quem está lá fora. Mas quem está lá fora enxerga aqui dentro? Não. Porque ele não pertence a esse conjunto. Se a gente for pegar a teoria dos conjuntos, daria para fazer uma analogia. Certo? O conjunto maior, ele é visualizado por todos. Então, é o que nós chamamos de escopo global. Tá? Aqui, a pergunta dele foi a respeito de escopo de variáveis. Vamos botar aqui, ó, para a gente lembrar, beleza? A pergunta dele foi sobre escopo. O que é que acontece? Eu crio um x ali, como eu já falei, todo mundo consegue enxergar. O grande detalhe que às vezes nós erramos é o seguinte: eu vou criar uma estrutura, por exemplo, eu vou criar um if aqui, e aí eu vou fazer uma determinada condição aqui. Se x, por exemplo, for maior do que 0, então faça alguma coisa. Aí, dentro desse bloco do if, veja, tudo que está aqui indentado está dentro do bloco do if, certo? Isso é em qualquer linguagem de programação, só que no Python a indentação é o que determina o início e o fim dos blocos internos de código. Mas se fosse, por exemplo,
num Java, você teria como isso daqui? Você não teria esses dois pontos, né? Mas você teria o marcador de início, que seria aqui, uma chave. E você teria um marcador de fim aqui, ó. O certo também seria o código estar indentado, certo? Mas o que acontece aqui? Esse bloco interno aqui, tudo que se cria, eu botei os marcadores só para a gente entender melhor, tudo que se cria aqui dentro só existe enquanto isso daqui está em funcionamento. Então, depois que isso daqui deixa de funcionar, depois que o bloco é finalizado, a execução do bloco é finalizada, tudo que está aqui dentro, que foi criado aqui dentro, vai ser eliminado. Então, vamos supor que eu crio, por exemplo, aqui, sei lá, uma variável y que recebe 3. E aí eu faço o seguinte, deixa eu botar isso aqui mais para baixo. E aí eu faço o seguinte, eu faço aqui x recebe y. Eu ia fazer um incremento, vamos botar aqui, x recebe, eu vou fazer um incremento com a própria variável, vamos supor que x recebe o valor dele próprio mais y. Aí, a pergunta, galera, é a seguinte, bota um print aqui, ó. A pergunta é, qual é o valor de x? Vamos ver se vocês entenderam a lógica aí. Seria 4. O valor de x é 4, tá certo? Ou alguém pensa diferente aí? Ou não é? Porque veja, x está fora, né? Mas será que eu consigo enxergar x aqui? Consigo, por quê? Porque x é do escopo global, certo? Já y não pertence ao escopo global, y pertence ao escopo local. E por pertencer ao escopo local, quando esse escopo local, que é um bloco interno do código, for executado e for finalizado, y sim vai deixar de existir, beleza? Então, mas aí o que é que acontece? Eu manipulei uma variável que estava fora do meu bloco. Isso aqui pode? Pode. Se fosse o contrário, poderia manipular y, tipo assim, eu chegar aqui e colocar y recebe x mais, ou melhor, x, se botar assim vai funcionar porque ele cria a variável, né? Mas se botar assim, ó, x recebe y, vai funcionar isso daqui? Não. Por quê? Porque ele vai dizer aquela velha, vai dar aquele velho errinho lá, vai dizendo que y não foi declarado, né? Ou seja, vai dizer que y não existe, tá? Então, por que y não existe? Porque ele existia aqui dentro do escopo local, o escopo local foi finalizado e y agora não existe, então isso aqui daria erro. Porém, como eu manipulei x que foi criado fora, aí sim, x, quando eu for fazer esse print aqui, ele vai ser 1 mais 3, né? Vai ser 4. Tranquilo isso? Beleza, galera? Então, para quem tinha dúvida, é isso aí. Ó, agora a pergunta aqui é, tá pronto o meu algoritmo? Tá pronto ou não? Já que a gente entendeu a lógica aí. Tá pronto? Falta o que ali? Vocês lembram que a gente tinha falado isso aqui, ó? O meu algoritmo agora tecnicamente ele estaria pronto, mas ele tem dois problemas. O primeiro é o seguinte: atual está recebendo 0. E aí eu faço aqui todo o mecanismo que eu expliquei aqui com o atual, mas quando eu volto para esse while, atual continua sendo 0. Ou seja, ele sempre vai fazer a comparação de 0 e 1. Isso está certo? Não, que eu já falei lá no começo que ele tinha que fazer ir subindo, né? Então, eu tenho que fazer um incremento de atual. Por isso que eu botei ele aqui lá no início da aula. Tenho que fazer um incremento de atual. Beleza. E onde é que é esse incremento? É fora do if ou dentro do if?
é dentro do while, do while interno, né? Da repetição interna. Mas é dentro do if ou fora? Vê se vocês estão ligados. Hã? Fora do if? É fora do if, cansei. É fora do if. Por que é fora do if? Porque se a preparação deixa de existir, o while poderia usar o valor atribuído desse valor. Não necessariamente, é fora do if porque é o seguinte, se por exemplo, numa comparação que não vai ser necessário fazer troca, vamos supor que eu comparasse o 4 com o 5 já é maior. Não é necessário fazer troca, mas ele tem que passar para a próxima etapa, tá? Então por isso que é fora do if, mas dentro do while. Então, o bloco do while começa aqui, eu vou botar aqui, ó, lá bem na mesma linha, né, na mesma posição, atual, recebe um incremento de 1. Beleza? E agora o que acontece? Aí agora sim, voltou para o while, voltou. Aí ele vai continuar. 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, e por aí Isso vai. aí é para caso tivesse outro if e precisasse fazer uma prova, né, professor? Como é? Caso tivesse outro if desse, outro si, mas precisasse fazer uma prova, né? Por isso que precisa ser prova. Na verdade, esse if na verdade, só que assim, na verdade, esse if ele vai ser executado várias vezes, mas nem sempre ele vai ter um resultado verdadeiro. Entende? Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou executando aqui, ó, esse cara com esse. Vamos supor que eu comecei com essa lista aqui. Aí eu executo o primeiro, 87 e 15. Vai trocar? Vai, porque 87 é maior. Mas quando eu for executar 87 e 91, vai trocar? Não. Só que aí, se eu não coloco isso daqui, eu vou ficar sempre entre 87 e 91. Ele não anda. Então, eu não tenho que necessariamente fazer a troca para poder checar os próximos elementos, os próximos pares. Por isso que a gente incrementa. Entendeu? Pronto. E agora está pronto? Está pronto? Na minha cabeça tá, professor. Na tua cabeça está? Na minha cabeça tá. E na dos outros, tá? Só tá faltando Está faltando o quê? Só o print? Na minha cabeça é. Na cabeça de vocês Então vamos lá, vamos continuar a lógica. Até aqui, beleza, né? Que ele está fazendo a comparação de todos os elementos, está tudo certo. Mas, galera, mas o que acontece? Ele vai fazer a gente diz a primeira passada na lista, né? A primeira sequência de iteração. Aí beleza, fez a primeira sequência. Isso aqui já está ordenado? Isso aqui já está ordenado, gente? Não. E ele para? Não. Mas vocês lembram que eu falei que o último já está ordenado? Então eu tenho que fazer o que agora? Tamanho da lista não é 5? Quanto é que o tamanho tem que ser agora? Pode ser 5 ainda? Não, porque se for 5 ele vai ficar, né? Ele não vai diminuir. Então sem diminuir ele não vai parar nunca. Ele vai ordenar, mas depois que fizer toda a ordenação, ele vai continuar fazendo e não para. Porque eu estou dizendo aqui, ó, que a minha condição de parada é quando o tamanho não for mais maior do que 0. Enquanto o tamanho for maior do que 0, ele vai fazer as iterações. Então falta o que aqui? Falta isso aqui, ó. Tamanho tem um decremento de 1, que é justamente aqui, ó, neste while, beleza? Então, a gente, no bloco interno desse while é aqui, ó. Aí a gente vem aqui e vai colocar tamanho, recebe menos 1. E aí sim, agora o algoritmo está completo. Na verdade, a minha função está completa, né? Eu preciso aplicar isso ainda a um determinado vetor. Professor, já tamanho recebe menos 1? Hein? Tamanho recebe menos 1. Aqui. Dentro desse while. Porque é ele que controla o tamanho. Para mim está tamanho menos igual
Isso, mas é assim, porque a gente faz a associação dos operadores, né? Aí isso daqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Tamanho, recebe, tamanho, menos 1. É só isso. É que eu não vou passar nesse segundo jeito. Mas a lógica é essa. Tá tranquilo, galera? Isso aí? Tá? Mais ou menos, né? Mas aí vocês veem o vídeo depois lá e já estuda de novo. Ó, agora falta uma coisa. Eu criei aqui o procedimento, mas eu chamei esse procedimento? Não chamei, né? Então vamos fazer o quê? Vamos ter que chamar esse procedimento. Aí eu vou fazer o resto do código aqui, ó. Depois eu vou rodar o código aqui para vocês verem que funciona, tá? Mas vamos fazer o resto do código aqui. Então, seguindo isso daqui, gente, esse vetor aqui, ó, ele foi só de exemplo, tá? Mas eu vou fazer ele aqui, galera, vou fazer ele aqui para a gente poder entender. Então, eu vou fazer o quê? Vetor 1 vai ser quem? Vai ser 8, 7, 15, 9, 1. Quem está copiando aí, galera, já tem o código todinho. 35, né? 68. Tudo faz aqui. 35, 68. Então, ó. Se estiverem anotando aí, já tem o código tudo. Já tem o meu vetor. O que é que eu faço? Agora, eu vou ter que chamar o procedimento que eu criei. Lembrando que não é função porque não tem retorno, né? Então, o que é que eu faço aqui agora? Vou chamá-lo. Então, bubble sort. Bubble sort. Passando quem? Passando vetor 1. Vetor 1. Na verdade, deveria ter um print aqui antes, né? Deveria ter um print assim, ó. Print. Para dizer que é o vetor original. Vetor original. Vai ficar pequeno aqui. Eu vou botar só o vetor e depois vocês fazem a... Não, vai. Vou botar só o vetor, depois vocês fazem a perfumaria aí, tá? Vou botar o print só no vetor 1, que é para a gente visualizar melhor aqui. Vetor 1. Só nele aqui. Depois, eu chamo bubble sort. Passando aqui vetor 1 e por fim, ó, aqui eu vou botar o print mais para cá um pouquinho só para poder caber, tá? Eu vou fazer a perfumaria aqui. Print, aí eu vou botar vetor ordenado. E aí vamos colocar aqui, ó, vetor 1, fecha aspas, fecha parênteses. Pronto, fechou, galera. É isso aí. Então, vocês vão agora pegar no caderno, vão fazer na máquina, no computador, e vão testar, beleza? Mas, nesse material que eu estou deixando para vocês, tem o código já também. Só que como vocês já copiaram, vai ficar aí no caderno de vocês, para vocês poderem fazer, tá? Eu já deixei pronto aqui, para a gente não perder tempo de estar construindo, eu vou só rodar aqui para vocês poderem ver, ó. Mas é o mesmo código, tá, gente? Já deixei o código pronto aqui, ó, explicando. Deixa eu só aqui. É o mesmo código, tá? Depois vocês vão conferir lá, porque isso está tudo no slide, então é a mesma coisa que eu expliquei aí. Tá? Só fiz um vetor diferente aqui, ó. Isso
Vamos conferir, só para a gente ter certeza, ó. As linhas, tamanho, recebe o tamanho, enquanto o tamanho for maior do que 0, aí cria atual, depois atual, enquanto o atual for menor do que tamanho menos 1, faz a comparação dos elementos do vetor, faz o mecanismo de troca, incrementa a posição atual, decrementa o tamanho e está pronto o algoritmo, beleza? E aí, depois, na minha parte principal, no main, vamos dizer assim, eu tenho lá, crio o vetor que eu quero e depois mando, imprimo o original, depois mando o procedimento trabalhar nele, né? Chamo o procedimento, passo ele como argumento e por último imprimo o vetor ordenado.